Sua palestra, o professor Dr. Alisson Moatri. O Dr. Moatri é graduado em Ciências Biológicas na Universidade Estadual de Campinas e doutor em Genética pela Universidade de São Paulo. Em 2002, iniciou seu pós-doutorado na área da Neurociência e da Biologia de Células-Tronco no Salk Institute como Pew Latin America Fellow. É professor na Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia, em San Diego. Suas pesquisas se concentram na modelagem de doenças neurológicas, como transtornos do espectro do autismo, utilizando células-tronco pluripotentes induzidas humanas. Seu laboratório desenvolveu várias técnicas para o cultivo de neurônios e de células da glia humanas, visando pesquisas básicas, como também ser utilizadas como plataformas para a triagem de drogas. Então, a partir de agora, com a palavra, o professor doutor Alisson Moatri. Boa noite, pessoal. Obrigado à organização por esse convite. Muito legal aprender sobre mais um instituto, né, a favor do autismo que prolifera no Brasil. E eu gostei muito do que eu ouvi, né, dessa forma de reverberar e amplificar essas ações. O autismo é uma coisa super complicada e eu acho que a única forma da gente entendê-lo e resolvê-lo é uma ação comum mundial. Então, acho que cada um fazendo um pouquinho soma-se a essas ações, né? Eu também gostei muito da temática do evento, né? Aprendi bastante com os meus colegas, educação, saúde, e vou estar falando um pouquinho sobre ciência para vocês. Como foi mencionado, no laboratório acaba focando muito em modelos para estudo do autismo, e eu acabo viajando bastante, né, descrevendo um pouco como que esse modelo acontece, quais são as ferramentas moleculares e celulares que a gente usa para entender esse processo tão complexo. Eu vou tentar dar uma resumida em diferentes áreas que acontecem no laboratório, diferentes linhas de pesquisa, e também pode parecer que estejam não necessariamente ligadas umas às outras, né? Mas acho que no final vou tentar dar uma percepção um pouco mais completa. E eu estava vindo para cá e estava pensando, né, como começar essa palestra. Faz muito tempo que eu não falo para pais no Brasil. E não sei se vocês sabem, eu também tenho um filho autista, né? Então isso também me coloca numa outra perspectiva, uma perspectiva de pai e cientista ao mesmo tempo. E foi conversando com um colega meu dos Estados Unidos, que ele falou assim: nossa, a tua história é muito parecida com a desse livro, né? O Flowers for Argemon, ou Flores para o Argemão. Eu não sei se alguém conhece esse livro, já viu esse livro, mas é um livro muito interessante. Ele conta uma história muito bacana, né? É um grupo de cientistas que descobre a cura, né, para o atraso intelectual, né? Então eles acabam fazendo teste em camundongos e veem lá, né, que o camundongo ele tinha um QI muito baixo, ele consegue ficar super esperto e resolver uma série de problemas, né, que nenhum outro camundongo conseguia fazer. Ele fala: nossa, é a perfeita terapia, né, pro autismo, para uma alteração intelectual, né? E acabam debatendo entre eles, e isso é uma parte bem legal do livro, né, se está no momento de entrar, né, com uma terapia em humano. Afinal, eles tinham testado num camundongo, né? O camundongo é o Algernon, que é o nome do personagem aqui do livro, né? Mas eles acabam selecionando um indivíduo, conversam com a família, né? Um indivíduo que sofre com um problema, um desafio intelectual muito grande, e decidem seguir em frente, né? E aí tem essa perspectiva do cientista, a perspectiva da família, a perspectiva do próprio indivíduo que está sendo tratado. E assim como acontece com o camundongo, né, o indivíduo acaba saindo daquele espectro e começa a perceber o mundo ao redor dele. Então ele começa a ficar inteligente e percebe, né, que na verdade tudo que ele achava que
que os amigos, na verdade, estavam fazendo bullying com ele. Quem ele admirava, na verdade, eram idiotas, né? Então ele começa a criar essa outra perspectiva, né? Mas acho que a parte interessante que eu quero comentar com vocês é que tem isso daí, né? Da ciência saber o momento certo de você entrar no ensaio clínico. O quanto que é suficiente de ter evidências para que você comece a fazer uma coisa assim. E a ciência não é perfeita, a ciência erra. No livro, o camundongo, depois de ter ficado muito inteligente e depois de já ter sido feito, né, o procedimento no indivíduo, né, o camundongo começa a deteriorar. Então era uma coisa que eles não esperavam que ia acontecer, mas ele começa a deteriorar, né? Então aí eles ficam nessa questão, né, de será que a gente fez a coisa certa, né, mas a gente tinha a intenção de ajudar as pessoas e a única forma de fazer seria testar, mas será que a gente não fez isso muito cedo? Enfim, fica aí a sugestão de leitura para vocês. O autismo já foi mencionado, ele tem duas bases, a base genética e a base ambiental. Nas últimas 2 décadas foram feitas muitos avanços nesses dois lados, né? Na parte ambiental, principalmente nos insultos que acontecem na fase intrauterina, e muito do que foi feito foi, na verdade, desmistificar agentes que a gente achavam que eram causais, né? Então, por exemplo, o Rudimar falou vacinas, né? Um agente ambiental que a gente já eliminou, né? Não é o culpado. E na parte genética, né, uma parte muito interessante, porque a gente sabe desde a década de 90, e isso foi feito em estudos com gêmeos idênticos e não idênticos, que o autismo tem uma base genética muito forte, né? Os números variam, acho que o Rudimar mencionou um número de 50-50. Isso porque o ambiente varia e tem um outro fator que varia também, que é o conceito de autismo. O autismo é um alvo em movimento. O que a gente chama de autismo hoje não é o que era chamado de autismo há 10 anos atrás. Então, dependendo do conceito que você usa, né, essa porcentagem vai variar. Então, esses estudos iniciais estavam olhando apenas para aqueles autistas que eram bem severos, não verbais, que tinham um atraso intelectual muito forte, e por isso, né, que achavam esse fator genético muito alto, né? Hoje em dia, outros estudos repetindo o mesmo tipo de desenho experimental acabam achando uma porcentagem um pouco mais baixa, mas mesmo assim o fator genético é muito importante para o autismo. E desde a década de 90, se a gente sabe, o que a gente fez até agora, né? Na verdade, passou-se anos antes que a gente pudesse ter um entendimento completo da genética. E veio só no começo da década de 2000, né, quando o mapeamento, né, do genoma foi apresentado, ou seja, foi feita a leitura do DNA, do genoma. Então a gente conseguiu decifrar o código genético. Isso foi feito por 2 grupos de pesquisa, daqui o Francis Collin e o Craig Venter, né? Esses 2 grupos eram competidores, acabaram se unindo por uma causa comum, que seria decifrar ou sequenciar, mapear o genoma humano, né? Muito legal, só que custou $100 milhões para fazer um sequenciamento de um indivíduo, né? Muito caro. Então você vê que a gente teve que esperar até, né, 2010, 2011, quando começou a ficar um pouco mais acessível, até mesmo para a academia, para os pesquisadores, para começar a usar isso como uma ferramenta. Então começou-se a sequenciar mais indivíduos com autismo e comparar esses indivíduos com a população normal, neurotípica ou controle, né? E aí que a gente começa a aparecer as assinaturas, ou seja, quais são os genes, né, o que está acontecendo no genoma desses indivíduos autistas. E é mais ou menos isso que a gente tem hoje. Uma grande porcentagem ainda é multifatorial, não é um gene único, mas é uma combinação de genes, ou regiões que ainda não estão completamente decifradas pela ciência. A gente sequenciou, mas não necessariamente a gente entende o que a gente fez, né? Tem uma porcentagem mendeliana, ou seja, é hereditário, né? Tem anormalidades cromossômicas, e você consegue detectar fazendo um exame de CGH array, por exemplo, e você tem de 5 a 10%, essa porcentagem varia um pouco também, do que a gente chama de mutações somáticas ou hereditárias, ou não hereditárias, né? Acontece durante o desenvolvimento daquele indivíduo, né? Tem uma série de outras nuances aí, mas são menos importantes. Mas enfim, esse é o quadro que a gente tem hoje em dia das mutações genéticas. Desses genes que estão alterados, né, tem uma lista enorme, né? Essa lista deve estar batendo já os 1000 genes, mas nem todos
tem uma correlação causal muito bem definida. Às vezes é uma contribuição com o que a gente chama, no termo genético, de uma penetrância reduzida, ou seja, não é todo mundo que tem essa mutação que vai desenvolver o autismo, né? Então exige aí uma análise um pouco mais cautelosa na interpretação desses dados. A grande surpresa, né, foi que o autismo acabou se dividindo em duas grandes categorias, né? Os genes envolvidos em autismo se dividem em duas grandes categorias. O suspeito inicial, né, seriam genes relacionados à sinapse ou vias que levam à formação da sinapse. Essas são as conexões entre os neurônios. Então esses aqui são os suspeitos que a gente já imaginava que estaria acontecendo em autismo. Foi confirmado por esses sequenciamentos genéticos. O outro grande grupo, né, que foi encontrado, essa acho que foi a maior surpresa, são genes que estão envolvidos no metabolismo do DNA ou na estrutura do empacotamento desse DNA, que acaba controlando quais são os genes que serão ativados ou regulados durante o desenvolvimento. Isso a gente não esperava, uma grande novidade da ciência, e muitos deles a gente nem entende como funcionam. Uma outra coisa interessante desses genes é que a maior parte deles são genes epigenéticos, vocês já ouviram isso, né? Isso porque eles sofrem interação com o ambiente, explica muito das causas do autismo. E tem outras categorias que já foram faladas, a inflamação, metabólica, né? Coisas que afetam outras vias que a gente sabe que influenciam no autismo. Bom, uma vez que você tem o poder de fazer o mapeamento genético, o que você faz com essa informação? Agora eu vou dar o exemplo do que aconteceu no câncer, né? No câncer a gente antigamente falava, fulano tinha câncer, fulano Beltrano tinha câncer. Hoje em dia a gente fala de uma forma mais específica, né? Fulano tem câncer de pele, fulano tem leucemia, né? Existem subtipos. Então o câncer, baseado na informação genética que a gente aprendeu, ele acabou sendo dividido. Isso vai acontecer e já está acontecendo com o autismo também, né? Mas no câncer tem uma coisa interessante, que o câncer ele é acessível, né? Então você pode retirar um pedaço dele, fazer uma biópsia, sequenciar e descobrir que tipo de câncer é, né? Ou que tipo de vias que estariam alteradas naquele câncer específico. Para quem leu a biografia do Steve Jobs, vai perceber que ele morreu de câncer, ele foi dado uma perspectiva de vida muito curta, de 6 meses, ele acabou superando essa perspectiva de vida, acho que por mais de 2 anos, né? Isso aconteceu porque o câncer que ele tinha, ele sequenciava esse câncer de tempos em tempos. Isso permitia com que os médicos descobrissem quais eram as drogas que estavam atuando nas vias daquele câncer que ia progredindo, né? E como é que eles faziam isso? Ora, eles testavam essas drogas diretamente no câncer dele, né? Então usavam uma placa como essa, colocavam as células nessa placa, se as células estão vivas, elas estão verdes, se as células estão mortas, elas estão nos quadrados pretos. E cada quadradinho desses tinha uma droga, né? Então ele permitia, essa droga aqui deve funcionar no câncer dele muito bem, em combinação com essas outras duas aqui. E administravam essas drogas e o câncer reduzia, né? Então foi assim que ele foi estendendo a vida dele. E para o cérebro, né? Para o cérebro a gente tem o grande problema. A gente tem casos muito clássicos, muito já tradicionais, que a gente estuda em genética. Por exemplo, o caso dessa família, são 2 irmãos diagnosticados com, na verdade o diagnóstico passou por tudo, né? Foi autismo, foi atraso intelectual, foi paralisia cerebral, ninguém conseguia fechar esse diagnóstico, né? Então foi feito, na verdade a mãe leu uma matéria sobre o genoma humano, chegou num professor numa universidade lá do Texas, e falou, olha, eu tenho dois filhos aqui, será que você consegue sequenciar isso daí? Isso era quando o preço do genoma ainda era super caro. Mas como eles estavam precisando, né, de exemplos para ver o que se encontrava alguma coisa nova, acabou sequenciando essa família e descobriu que tinha uma mutação, né, uma alteração numa enzima que participava da via de dopamina, né? Então eles não conseguiam processar a dopamina. O que eles fizeram, incorporaram o precursor da dopamina na dieta, e os meninos hoje estão literalmente curados, né? Eles só precisam tomar essa suplementação de dopamina. Então a genética acabou influenciando, né, alterando, transformando a vida de pessoas de uma forma até milagrosa. O grande problema é que isso acontece em casos específicos, né? Então tem casos que a gente
cientistas, médicos, acaba percebendo e entendendo, mas não acontece com todo mundo, né? Não acontece na maior parte dos casos do autismo. O Rudimar lembrou muito bem, a gente não tem drogas específicas para o autismo. Até hoje, ninguém desenhou uma droga para o autismo. A gente só tem drogas que trabalham nas comorbidades do autismo, né? Então não tem uma cura para o autismo, não tem um tratamento específico. Então com isso, né, com essa motivação, né, que eu trabalho. Qual que é o grande problema? Né? Eu mencionei do câncer, você tem acesso ao câncer. O autismo começa no útero, a gente não tem acesso ao cérebro humano, ninguém consegue estudar o cérebro humano em útero. A gente usa ferramentas como o ultrassom, que são ferramentas não invasivas, mas você não consegue tirar um pedacinho do cérebro ali para estudar. Isso eticamente é inaceitável, principalmente numa gravidez normal, ninguém vai se sujeitar a isso para a ciência. Então, a gente tem um lado obscuro da formação neural humana, que ninguém sabe o que acontece em útero, né? Então isso barra o progresso da ciência, barra o progresso de medicamentos para doenças neurológicas, principalmente aquelas que têm origem embrionária, né? E, bom, como é que os cientistas fazem? Eles trabalham com modelos, né, que têm suas limitações. Por exemplo, o cérebro pós-mortem, que é um cérebro, como o nome diz, às vezes vem de um aborto, vem de alguma coisa assim, é um tecido morto, né? A gente não consegue fazer um experimento, a gente consegue entender um pouco de anatomia, consegue entender um pouco do que está acontecendo, mas é limitado na fase experimental. A gente estuda muito o sangue, né, de pessoas com doenças neurológicas, ajuda muito a gente entender a genética, mas o sangue não é o cérebro, não tem sinapses ali sendo formadas, né? E a gente estuda muito modelos animais, e como o Rudimar falou, os modelos animais têm suas limitações. Os humanos não são animais grandes, né? Eles não são camundongos grandes, eles são animais que têm um desenvolvimento evolutivo de cérebro muito diferente de qualquer outro animal que está aí. Nem os nossos primos evolutivos mais próximos, como os chimpanzés, têm comportamentos semelhantes aos nossos. Nós, como primatas, somos únicos e somos um outlier, somos fora da curva, né? Então cria-se um problema, não temos modelo. Aonde que eu entro nessa história? Eu entro nessa história porque eu comecei a pensar, será que a gente não consegue usar um modelo humano, né, para estudar o autismo? E muito se fala nesse modelo de mini-cérebro. Na verdade, o nome é horrível, porque dá a impressão de que você tem realmente um cérebro no laboratório. E não é nada disso, é o que a gente chama de um organoide cerebral, né? Ou seja, uma estrutura que é feita a partir de células-tronco, que mimetiza os estágios iniciais do desenvolvimento embrionário. A gente consegue fazer isso em condições controladas de laboratório dentro de uma placa experimental. Esse modelo também tem suas limitações. Aliás, eu vou já colocar as limitações de cara para vocês. A maior parte desses neurônios que são formados são imaturos, que são embrionários. Eles não são vascularizados ainda, né? A gente está tentando sempre melhorar esse modelo. Não tem todos os tipos de célula, né? O cérebro humano tem 100 mil tipos de neurônios, ali a gente consegue recapitular apenas alguns tipos. E a gente não sabe qual que é o ambiente embrionário ideal para crescer um cérebro humano. De novo, a gente nunca teve acesso a isso. Então o que a gente tem é o que a gente vai testando, a tentativa e erro, né? Então é uma área muito de você vai testando e vai vendo o que funciona e aonde que essas células crescem e como que elas gostam de crescer, né? Bom, mesmo com todas essas limitações, a gente desenvolveu uma receita, que é uma receita muito simples. A gente parte a partir de células pluripotentes. Células pluripotentes, o nome diz, são células que têm a capacidade de dar origem a todos os tecidos do corpo humano, né? E a gente usa fatores que neuralizam ela, ou seja, fazem com que elas sigam o caminho neural. E depois a gente prolifera essas células para que elas cresçam e depois a gente induz elas a maturar, formando o que a gente chama de especialização neural dos diferentes tipos de neurônio que se encontram no cérebro. A gente consegue manter esses, vou chamar de mini-cérebros, que é o que todo mundo chama, esses mini-cérebros, né, organoides, por diversos meses no laboratório, só amadurecendo, né? E acho que o recorde hoje em dia é uns 2 anos que a gente consegue mantê-los vivos dentro do laboratório. Aqui é uma aluna brasileira que está trabalhando com a formação desses organoides cerebrais. E o que eu quero mostrar aqui para vocês é, primeiro, eles chegam a um tamanho que é mais ou menos meio centímetro. Você consegue vê-los a olho nu.
Não necessariamente você precisa de um microscópio para enxergar esses minicérebros. E quando você faz os minicérebros, você não faz um ou dois, você faz centenas de minicérebros de uma só vez, né? Então permite com que você tenha muito material experimental para continuar a pesquisa, né? Então tudo isso é positivo. E esses minicérebros, né, uma coisa que acho que é a grande surpresa, o que facilitou muito a nossa vida, que antigamente eu tinha uma imagem de que para reconstruir o cérebro humano, eu ia ter que aprender como fazer cada pedacinho dele e juntá-los. E o que a gente descobriu é que uma vez que a gente cresce eles na forma tridimensional, essas células se auto-organizam, né, da mesma forma que o cérebro humano faz. Então a gente não precisa induzi-las a fazer cada pedacinho, elas meio que se auto-organizam. Como é que elas fazem isso? A partir de uma região central, uma região ventricular, as células progenitoras neurais, elas migram, né, para fora, para a região mais externa do minicérebro, e elas começam a se diferenciar e fazer conexões com outras células. Essas células que ficam mais para fora mandam cabos, e esses cabos servem de guia para as próximas células migrarem, e assim vai. Ou seja, é uma formação de dentro para fora. É exatamente isso que acontece durante o desenvolvimento neural. Então isso daqui é um corte transversal de um organoide cerebral, tem a região ventricular que eu mencionei para vocês. Aqui são aquelas células que a gente chama de radioglia, que são células que fazem esses cabos. As células progenitoras neurais migram e vão formando essas camadas, né? E no caso aqui são camadas do córtex humano. Tem uma forma da gente olhar para que tipo de população que a gente tem nesses minicérebros. A gente tem, a maior parte deles são neurônios excitatórios, ou seja, são neurônios que transmitem a informação. A gente continua tendo as células proliferando lá, a gente tem uma população menor de neurônios inibitórios, né, que são aqueles que modulam a informação que passa por esses neurônios. E, como o Rudimar falou, muito importante para a formação neural são as células da glia. Ou seja, apesar de a gente não ter exatamente todos os tipos celulares, a gente tem os maiores jogadores que participam da orquestra que é o cérebro humano, né? Então, tudo isso é positivo. A gente tem usado esse modelo, né, desde 2010, em versões mais rudimentares desse modelo, para testar drogas, né? Primeiro, para descobrir se existem diferenças entre essas células derivadas de autistas e as células do grupo controle. Isso daqui é um exemplo que a gente tem com a síndrome de Rett. Quando a gente faz essas redes neurais e os neurônios estão em verde, né, a gente marca as sinapses em vermelho. Então dá para notar que os neurônios com a mesma idade, eles têm muito menos sinapses quando são derivados de indivíduos com a síndrome de Rett do que com os controles, né? Então esse é um tipo de observação que a gente chama de fenótipo, e esse tipo de fenótipo permite com que a gente teste drogas. E a grande surpresa foi perceber que, mesmo depois de muito tempo de maturação, essas alterações ou esses fenótipos eram reversíveis. E a gente fez isso de duas formas. A gente fez isso através de tratamento com drogas, né? Então aqui, por exemplo, é o exemplo do IGF, colocando o IGF na presença de IGF, esses neurônios eles fazem mais sinapses do mesmo nível do que o grupo controle. E a gente consegue fazer isso também através do que a gente chama de terapia gênica, ou recolocação do gene que está mutado dentro da célula. E isso também faz com que o número de sinapses aumente, né? Então a gente tem esse modelo que é para teste de drogas. Uma coisa que a gente não tinha, que é uma grande surpresa que a gente tem nos últimos meses, é fazer com que esses minicérebros tenham uma atividade de eletrofisiologia semelhante a um cérebro humano. E a gente demorou muito para chegar aí, né? A maior parte das sinapses que a gente tinha, elas não eram funcionais, eram sinapses muito imaturas, elas não conseguiam passar informação elétrica. E a gente mede essas informações elétricas colocando esses minicérebros numa placa que tem eletrodos, né? Semelhante ao eletroencefalograma, que você coloca, né, os eletrodos no cérebro humano. A gente faz isso dentro dessas placas aqui, coloca o minicérebro aqui, e cada vez que passa uma informação elétrica por um desses eletrodos, você tem um mapa de atividade semelhante a esse aqui que você está vendo. Isso permite com que a gente quantifique o quão ativo, o quão maturo
maduros são essas redes neurais, né? E eu vou colocar em perspectiva, né, o que a gente conseguiu observar. Isso daqui é um método, né, que é o Mean Firing Rate, é um método de medir o tanto de atividade elétrica que tem num sistema. E o que a gente tem aqui, até 5 Hz, é tudo que a gente conseguia fazer antes desse modelo, né? E para vocês verem a perspectiva, a gente está muito longe, né? Então isso aqui é um modelo de monocultura que a gente usava antes. A gente está muito longe de um cérebro de camundongo, que é mais ou menos 18 Hz, ou mesmo de um primata, que é mais ou menos 22 Hz, né? Então a gente estava muito longe de ter alguma coisa semelhante. Outras pessoas fazendo minicérebros também já tentaram, né, envelhecer esses minicérebros por mais tempo, né? Então aqui segue o número de semanas, e mesmo assim isso não foi possível de aumentar essa atividade cerebral, né? O nosso modelo de minicérebro começou a dar uma surpresa, porque a gente começou a perceber que ele estava numa curva ascendente. Não só isso, mas ele chega a um nível de atividade elétrica que é semelhante a um nível de um cérebro adulto, de um primata, por exemplo, né? Isso abre uma perspectiva que a gente não tinha antes, que é conseguir ter um acesso à eletrofisiologia desses minicérebros em laboratório. E são minicérebros humanos, né? E se a gente tem tanta atividade assim, a gente consegue comparar esses minicérebros com a atividade que a gente obtém direto do EEG, né? Então permite com que a gente compare então, o minicérebro derivado de um indivíduo com o EEG daquele mesmo indivíduo, né? Então isso é uma coisa que na ciência a gente chama de face validity, ou seja, o quanto que o seu modelo é válido, né, para a representação da realidade. O quanto que um minicérebro que a gente tem em laboratório realmente representa o cérebro humano, né? E o nosso minicérebro começa a gerar essas ondas neurais semelhantes ao que a gente captura com o EEG. Por que isso é importante? Porque essas ondas neurais, elas estão envolvidas com todo o comportamento humano, né? O Rudimar mencionou da epilepsia, que você vê que essas ondas se alteram dramaticamente num contexto epilético, né? Mas elas são importantes também para o foco, para a atenção, por exemplo. Se você está prestando atenção no que eu estou falando, as tuas ondas, elas meio que seguem um formato e uma frequência diferente de quando você está relaxado ou está dormindo, né? Então é muito importante que a gente consiga recapitular essas ondas neurais num modelo in vitro, né? E como é que a gente fez isso? A gente faz isso extraindo essa informação da própria... do próprio eletrodo, né, que a gente plaqueou esses minicérebros, né, criando o que a gente chama de local field potential. Não importa, vocês não são neurocientistas, isso não importa para vocês, mas esse é o princípio que gera essa onda neural no cérebro humano. E é isso que a gente consegue observar, que no começo, até 2 meses, não tem esse tipo de onda, né? Isso são ondas gama, delta, high. A partir de 4 meses você consegue observar, né, o começo dessas ondas. Em 6 meses você tem essas ondas bem sincronizadas, e a partir de 8 meses as ondas começam a desincronizar. Essas ondas sincronizadas, elas são semelhantes a um cérebro imaturo, a um cérebro de um bebê. E essas ondas jamais não sincronizadas já é um indício de um cérebro um pouco mais sofisticado, onde existe uma conexão um pouco mais madura comparado com o estágio anterior. Bom, se a gente consegue então ter ondas cerebrais, a gente consegue comparar com o cérebro humano. E a gente fez isso da seguinte forma, né? A gente olhou para as ondas cerebrais desse minicérebro, e elas têm esse tipo de característica. São períodos onde o cérebro está silencioso, né? E aparecem algumas ondas com um intervalo entre elas, né? Isso aqui são atividades espontâneas que aparecem. Quando você compara isso daqui com o cérebro adulto, é muito diferente, né? O cérebro adulto, essas ondas, o intervalo entre elas são muito curtos, mas é muito parecido com o cérebro de um neonato, né? E a gente tem essa informação de EEG, de crianças, de bebês que nascem prematuros, e muitas vezes os médicos colocam uma touquinha semelhante a essa para monitorar o funcionamento cerebral. Então a gente teve acesso a esse tipo de informação. E a gente criou uma máquina
que aprende a predizer a idade da criança, a idade do bebê, baseando num algoritmo de aprendizado. Então a gente usou mais de 500 EEGs de bebês prematuros de 25 a 38 semanas para criar esse algoritmo que iria aprender qual que é a idade do indivíduo. Uma vez que o algoritmo aprendeu qual que é a idade do indivíduo, a gente começou a confundi-lo, colocando os dados dos nossos minicérebros para ele tentar descobrir qual seria a idade correta do minicérebro. E o resultado que a gente tem é um resultado como esse aqui. Aqui é a idade, né? E aqui as semanas do organoide. A idade do indivíduo e as semanas que a gente mantém esses organoides em cultura. O algoritmo, se fosse perfeito, ele seguiria essa linha vermelha aqui, né? O nosso algoritmo segue essa linha preta, né? Então ele se aproxima muito da perfeição a partir de 25 semanas. E ele é muito ruim em distinguir a idade, ou distinguir os dois, de 25 semanas para trás. E a razão disso é que a gente não consegue treinar essa máquina com um EEG de bebês que nascem antes dessas 25 semanas. O cérebro humano simplesmente não sobrevive, né? A maior parte desses bebês que nascem antes dessas semanas, ele acaba falecendo, né? Então a gente não tem como treinar o algoritmo. Mas isso é só um reflexo do pouco de informação que a gente tem do cérebro embrionário. Mas enfim, né? A gente consegue fazer essa previsão e o resultado que a gente chega, esse aqui é um dos parâmetros do EEG, que é justamente o espaço entre essas atividades que acontecem, né? E esse espaço vai diminuindo conforme o minicérebro amadurece, né? Entre 10 e 40 semanas, até que chega nesse estágio aqui dessa linha vermelha. Esse estágio dessa linha vermelha é exatamente o equivalente a um bebê recém-nascido. Então a gente consegue amadurecer esse cérebro mais ou menos até 9 meses e ele chega num estágio semelhante a de um bebê recém-nascido. A partir daí a gente vê um fenômeno interessante. Falei para vocês que a gente consegue mantê-los vivos por até 2 anos, mas o nível de atividade ele chega num platô. A gente não consegue amadurecê-lo mais do que isso, né? Então ele sempre para nesse estágio. Fazer esses minicérebros é extremamente trabalhoso e custoso, né? Então a gente sempre procura formas de alterar essa tecnologia para que ela fique mais acessível. Então ainda semana passada a gente descobriu uma forma de fazer isso num formato que seja mais dinâmico e mais direto. Então a gente gasta menos tempo, menos dinheiro para fazer muito mais organoides de uma só vez. Então isso é uma tecnologia que a gente vai acabar usando agora para testar o impacto de diferentes mutações de autismo usando esse modelo de minicérebro. Muita gente pergunta, que tipo de autismo que você modula ou trabalha no seu laboratório? Isso daqui é uma lista que não está atualizada dos tipos de autismo que a gente tem, né? Então o que a gente fez foi criar minicérebros com essas alterações, e aí a gente testa drogas e testa o que a gente chama de gene therapy, ou seja, a gente usa ferramentas como a CRISPR, por exemplo, de edição de DNA, para tentar corrigir essas mutações. Tendo resultado positivo, tanto aqui quanto aqui, a ideia é entrar em ensaios clínicos. Dependendo do tipo de mutação que você vê aqui, a gente tem estágios mais avançados ou estágios menos avançados. Tem alguns modelos que vão mais rápidos do que outros, né? Isso depende muito se a gente encontra uma droga ou se funciona bem para uma terapia gênica, né? Vou dar um exemplo, o exemplo desse gene, o SETD5, né? Então tem uma aluna que gerou esses minicérebros carregando essa mutação, né? Uma mutação muito encontrada em crianças autistas. Quando você faz um minicérebro comparado a um controle, né? Você vê que o minicérebro do controle se desenvolve muito bem, você tem todas essas bolinhas aqui. O do autista já fica para trás, né? Ele acaba não se desenvolvendo da forma como esperado, e a gente consegue medir até o diâmetro dessas bolinhas. Um ensaio bem simples, né? E aqui tem uma série de drogas que a gente testou, né? Então veja essa droga 1 aqui. Essa droga 1 faz a reversão completa, né, do tamanho desses minicérebros. Então, em uma certa porcentagem de crianças que nascem com a mutação nesse gene são microcefálicas. Então, é muito possível que essa droga aqui, né, ela vai ajudar
principalmente se administrada nos estágios iniciais do desenvolvimento, ajudar o cérebro a recuperar o tempo perdido, né? Então essa é a expectativa. É uma droga que já é aprovada para uso em câncer e a gente está tentando recolocá-la para esse tipo de autismo. Então, muito possivelmente, quando a gente estiver confiante nos dados pré-clínicos, a gente vai recrutar indivíduos que tenham mutações nesse gene. Então, esse é um exemplo. Uma outra coisa que a gente faz no laboratório, né, e isso vem das minhas conversas com as famílias de autistas, né, essa minha relação com o Ivan acabou me colocando, né, em situações de troca de informações com outras famílias. E todo ano eu passei a organizar um congresso de autismo onde eu coloco os neurocientistas junto com as famílias. E todo ano a gente faz um painel com autistas de alto funcionamento. Por enquanto a gente tem feito com os de alto funcionamento, porque a gente quer perguntar coisas para eles e ouvir as respostas, né? E a gente pergunta, né, eu já começo chutando balde, eu falo assim, se existisse uma pílula para curar vocês do autismo, vocês tomariam? Né? Todos dizem não. Né? Não queremos a cura, não estou doente. Né? Então eu entendo essa perspectiva, o de alto funcionamento não é isso que ele está atrás. Mas quando eu pergunto, existe alguma coisa no autismo que te incomoda? Todos têm uma resposta. Né? E é essa o que eu chamo de especificidade. Né? Eu quero entender e poder desenhar o tratamento que seja mais específico. Aquele que não quer ser curado, o que ele quer? Né? Então, o que eu ouço? A forma que eu falo não é legal, não levo jeito para as meninas, porque eu tenho um jeito meio estereotipado. Eu gostaria de reduzir um pouco, né, o meu maneirismo, eu sou um pouco obsessivo. Todos eles têm alguma coisa. E tudo isso são circuitos do cérebro, né, que são alterados. Será que eu conseguiria achar medicamentos que alterassem esses circuitos especificamente e mantivesse os outros de forma intacta? Né? Então essa é uma das perguntas que a gente tem. E quem me deu esse insight todo foi meio o Ivan. Né? O Ivan fez aniversário e ele ganhou esse livro aqui, né? Um colega nosso deu pra gente, que conta a história, uma história baseada num fato real. Tinha um mall de rodoviária em uma região ali dos Estados Unidos, aonde tinha esse gorila, né, o gorila chamado Ivan, que ficou por mais ou menos uns 30 anos numa jaulinha ali 4x4, né, sendo a atração do shopping center ali. Né. Bom, isso no começo era realmente atração, as pessoas iam lá para ver o gorila Ivan e tal. Obviamente que ele foi crescendo, foi ficando maior e foi ficando meio que depressivo, né, nessa jaula. Mas o que é interessante é que a autora ela se colocou no cérebro desse gorila Ivan e projetou uma coisa muito positiva, né? E ele encontrou na arte, então o tratador dele dava papel e caneta para ele fazer uns rabiscos e eles vendiam esses rabiscos falando que era a arte dele, né? Então a autora se colocou no cérebro do gorila e falou assim, essa é minha arte, né? Então eu tento capturar com o papel e a caneta o gosto da manga, o barulho do vento, e ele, né, fazia da arte dele a forma como ele lidava com esse enjaulamento, né, que ele chamava de meu domínio, né? E eu, às vezes, acho que tem alguns autistas que eles também procuram formas artísticas até de se expressar, né, para tentar lidar com esse domínio que eles habitam, né? E a história do gorila é interessante porque depois aparece um bebê elefante e tudo muda, né? E é justamente quando a sociedade evolui também e por pressão social acaba forçando, né, aquele shopping mall de tirar esse gorila da jaula, né? E, bom, por que eu estou falando isso? Porque eu comecei a olhar para o Ivan, né, eu e a Andréia, minha esposa, de observar que ele era muito criativo, ele tem um poder criacional impressionante. Ele destrói tudo em casa, mas ele destrói tudo e junta umas peças com outras. Ele faz esculturas, a gente chama de esculturas, né, e vai deixando, ele é compulsivo de fazer isso. Então, essas aqui são esculturas no começo que ele fazia com 2 peças, que ele juntava 2 peças. Conforme ele foi evoluindo, ele foi fazendo esculturas com mais peças, né? Então ele vai, né, então ele arranca isso daqui do ar-condicionado, arrancou o chuveiro, isso aqui é uma peça do fogão.
Aí ele roubou a minha luva de moto, e ele junta tudo e cria essas coisas, né? Isso daqui, ó, abridor de garrafa, pegou um elástico não sei da onde, com uma pedra, e vai deixando essas pequenas esculturas por aí, né? E eu comecei a olhar para as esculturas e falei, olha, acho que é isso que eu tenho que fazer com o minicérebro. Eu tenho que criar esses circuitos, né, adicionando pedaços que estão faltando do minicérebro. Então a primeira coisa que a gente tentou fazer foi criar um mini-olho, né, e colocar esse mini-olho junto com o minicérebro, para criar um córtex visual. Aí eu poderia estudar o córtex visual. O que vocês estão vendo aqui é o mini-olho em verde, né, conectado ao córtex que a gente criou, ao minicérebro que a gente criou. Né? Então a gente está estudando como que acontece essa conexão desses dois tecidos, porque você tem um nervo óptico conectado nessa região do córtex e a gente consegue estimular por luz esse olho e estudar o que a gente chama de plasticidade neural. Como que o córtex desse minicérebro reage a uma informação, né? E a gente faz isso tanto com o neurotípico quanto com o autista, né? Uma outra coisa que a gente testou, isso foi inspirado, para quem gosta de Star Wars, né, nesse tipo de... tem episódios onde eles mostram que o cérebro de monges, que já são muito velhos para habitar o próprio corpo, né, esses cérebros são colocados em jarras, e onde mantém lá o líquido que mantém esses cérebros ainda vivos, né, e eles são conectados a máquinas que parecem aranhas, que fazem com que eles ainda permaneçam vivos e úteis e troquem informações, né, com as pessoas que vão perguntar, se aconselhar com eles, né. Então, olhando para isso tudo, a gente decidiu colocar um minicérebro agregado a um robô, né. Então, o que vocês estão vendo aqui é um minicérebro que está lá no laboratório, está na incubadora do laboratório, a gente captura a informação elétrica desse minicérebro, passa para esse computador e esse computador alimenta esse robô, né? Então o que a gente está fazendo é ensinando o robô a caminhar, né, através da informação elétrica que vem do minicérebro. A gente agora está tentando fechar o circuito de aprendizado. Toda vez que eu colocar um obstáculo na frente desse robô, esse robô vai então ativar o minicérebro, a rede neural vai se rearranjar e vai transmitir um novo tipo de impulso, fazendo com que esse robô ande para trás ou dê um salto, por exemplo, né? E a gente está ficando muito, muito bom, né, em fazer isso daí. A gente ainda não completou esse circuito, mas vai ser uma forma de estudar a capacidade de aprendizado nesses minicérebros. Hoje em dia a gente já tem uma coisa muito mais sofisticada, a gente consegue fazer diversos movimentos desse robô, tudo wireless, o próprio tráfego de informação entre o cérebro e o robô já é diminuído, né? A gente consegue brincar com diversas formas. Eu penso em usar esse tipo de mecanismo para estudar o cérebro social. Dar um desafio a esses robôs e fazer com que eles interajam de uma forma social para poder entender como é que o córtex reage a esse estímulo social. É mais ou menos por aí que a gente está indo, né? Tem um outro lado da pesquisa, né, que busca a origem desse cérebro social. Eu falei para vocês muito da genética, né? A genética é o que alterou o cérebro de nossos ancestrais e fez com que nós tivéssemos o cérebro que seja fora da curva comparado com os outros primatas. Fora da curva em termos cognitivos, em termos sociais. A gente é muito mais social que qualquer outro primata, né? Para aqueles que não sabem muito de evolução, a Terra já foi habitada por diferentes tipos de humanos, né? Nós não somos os únicos aqui. Todos esses são fósseis de humanos que já habitaram a Terra nesse período, né, que é o tempo de escala geológica. Esse é o período de hoje, né? Um dos mais conhecidos ancestrais humanos, né, é o Neandertal, né? São esses indivíduos que, na verdade, eles não só coabitaram a Terra com a gente, principalmente na Europa, mas também até cruzaram com a gente. Então houve troca de informação genética entre o Neandertal e o humano. Uma coisa interessante é que os Neandertais foram extintos, né, e ninguém sabe o porquê que eles foram extintos. Uma outra coisa interessante é que a gente tem fósseis de Neandertais que datam, né, de muito tempo atrás, e a gente sabe que eles tinham um poder cognitivo para desenhar ferramentas a partir de pedra lascada. E mesmo em períodos mais atuais, a gente encontra ferramentas que é um pouquinho melhor, mas a tecnologia nesse período inteiro não evoluiu tanto assim.
O humano moderno, ele também começa a fazer pedra lascada, mas num período muito mais curto de tempo, ele conseguiu atingir um nível tecnológico e de inovação e adaptação do planeta muito maior. A gente tem uma teoria, a teoria que o humano moderno se diferencia dos nossos ancestrais por causa do cérebro social. E é a evolução do cérebro social, né, como consequência, o que a gente chama de evolução trade-off, quer dizer, o outro lado da faca, é o fato do nosso cérebro ser muito mais suscetível a doenças mentais ou doenças neurológicas como o autismo, né? Então, o que a gente tem feito? A gente tem criado, a gente tem alterado o genoma humano para que ele carregue DNA ancestral, DNA isolado de fósseis de neandertais. Então, a gente consegue criar um organoide cerebral carregando essas variáveis genéticas, né? E o que a gente observa é que a gente vê não só uma alteração na morfologia, então isso aqui é o cérebro de um humano moderno, isso aqui é um cérebro de um neandertal, então ele tem uma migração celular diferenciada, e quando a gente analisa a atividade elétrica, ele também é reduzido, muito semelhante ao que a gente observa no autismo, né? Então aquela ideia, a teoria, que não é uma teoria só minha, mas de diversos pesquisadores, de que existia um déficit de linguagem ou de cérebro social no neandertal, acaba ganhando um pouco mais de confiança e evidência, né, com esses experimentos. Bom, eu estou quase terminando aqui, só quero mostrar para vocês para onde que a gente está indo, né, qual que é o futuro dessa pesquisa. A gente quer tentar modular a maior parte dos tipos de autismo genéticos possíveis, mas tem alguns, principalmente aquela categoria que eu mencionei para vocês, que interagem de forma epigenética com a estrutura do DNA, que é um pouco mais difícil de modelar. Quando é um gene que afeta a sinapse, a gente sabe o que procurar, a gente olha direto na sinapse, quantifica a sinapse, vê como essa sinapse funciona, mas quando é na cromatina, no DNA é complicado. Então a gente está fazendo o seguinte, a gente teve tem essa colaboração com a Estação Espacial, né? A gente vai estar mandando minicérebros de autistas carregando mutações nesses genes de cromatina lá para a Estação Espacial. A gente está pegando carona na SpaceX, né? Então o primeiro voo deve sair agora no final de novembro, né? Vamos ver se não vai atrasar. Então são essa categoria, são esses genes que a gente vai estar mandando para o espaço, né? E vai em estruturas como essa, são cubos, mais ou menos do tamanho de uma caixa de sapato, onde a gente mantém esses minicérebros vivos por 2 meses, sem nenhum contato com o humano. O astronauta, a única coisa que ele tem que fazer é, chegando lá na estação espacial, plugar, né, isso daí na tomada, e tudo é automatizado, tudo funciona. O meu laboratório inteiro foi miniaturizado dentro de uma caixa de sapato para manter esses minicérebros ali, né? Bom, vou terminando com uma mensagem. Eu não contei para vocês o final do livro, o que acontece com a história. Eu não quero estragar a leitura, mas vou contar mais ou menos, né, que o que acontece é que esse camundongo, o Agernon, ele acaba morrendo por causa desse tratamento. E o autista, estou chamando de autista só por causa dessa plateia, mas o indivíduo que foi tratado, ele acaba se apegando a esse camundongo e percebe, né, que o progresso dele tem um fim. E ele acaba regredindo ao estágio original, mas ele mantém a memória do que ele foi, né? Então eu gostei da tua palestra de memória, porque é muito possível que quando a gente começa a alterar essas redes neurais, algumas coisas podem ser preservadas, outras podem ser perdidas. E a gente não sabe ainda o que vai acontecer, porque a gente ainda não tem esses modelos ideais de todos os circuitos de minicérebro, né? A outra pergunta que eu sempre recebo, e eu já estou me adiantando porque essa pergunta vai vir, é: quando que vem o próximo tratamento, né? E essa é uma pergunta muito complicada, muito complexa, porque tem diversas variáveis. Eu falei para vocês que todos esses modelos são difíceis de fazer, são caros e a gente depende de mão de obra especializada. Leva 2, 3 anos para uma pessoa do meu laboratório aprender a fazer isso muito bem, né? Então não é assim qualquer um que chega lá e sai fazendo. A gente tem melhorado muito na tecnologia, mas ainda não é ideal, né? E esse é o conhecimento da minha gaúcha aqui. Essa aqui é a Andrea, né? E ela sempre perguntam para ela também: você não fica ansiosa com o Alisson trabalhando nessas pesquisas e tal? Ela: não,
eu sou feliz hoje, né? Então eu tirei essa frase do Rilke, que é um dos poetas que eu mais gosto, né? Que ele fala para não ficar procurando, né, perguntas, respostas que não podem ser dadas, eu não sei, né? E por enquanto viva as perguntas, e foi assim que a gente se apaixonou, né? A gente se apaixonou porque ela fala, você me trouxe essa esperança, só o fato de saber, né, que existe essa perspectiva, que pelo menos no laboratório isso é possível, né, já muda toda a minha vida, né? Então essa é a mensagem que eu quero trazer dela. E tem uma outra frase do Rilke, né, que fica claro que todo esse trabalho é difícil. Todo esse trabalho é uma maratona. Às vezes as pessoas têm a impressão que isso vai acontecer na semana que vem. Pode até acontecer semana que vem, mas a ciência tem que ser cuidadosa. A gente não quer pegar atalho para depois se arrepender depois, né? A gente quer fazer a coisa muito certa, né? E eu sempre digo, né, enquanto eu não tiver confiança de que isso pode servir para o meu filho, não vai servir para ninguém, né? Então eu quero transmitir essa confiança para vocês. E que mesmo que seja difícil, eu vou estar fazendo. E eu tenho uma equipe comigo que pensa da mesma forma. Então até um processo de seleção, para trabalhar comigo você tem que se agarrar ao difícil, né? Porque a vida, acho que é uma das poucas certezas que a gente tem, é que a vida é difícil, né? Viver é difícil. Então a gente tem que aceitar isso e tentar fazer a diferença nesse mundo, né? Então saber desse novo instituto que está surgindo aqui, que está emergindo aqui, me deixa muito feliz, porque não é fácil, é difícil fazer um instituto, né? É difícil continuar. Às vezes fazer a primeira palestra, né, parece até que foi fácil, mas continuar isso, aí é o complicado, né? Mas eu sei que essa primeira palestra também não foi fácil de fazer. Bom, vou agradecer então aos membros do meu laboratório, a todos os familiares que contribuem, que doaram células e tempo e conversam comigo por e-mail, tudo isso é muito motivador para mim. Eu também vou fazer um disclosure aqui, né, que eu sou cofundador da TISMO, né, vocês já ouviram falar, e começou com um grupo de pais e profissionais que gostariam de tentar fazer a diferença. A TISMO não nasceu uma empresa privada, a gente foi primeiro, né, tentar fazer isso via governamental, né, para tentar ver se a gente conseguia dar o maior acesso possível, né, da nossa experiência genética para as pessoas, né, e a gente não conseguiu esse apoio governamental. Em vez de desistir, né, a gente foi estimulado a fazer isso de uma forma privada. Então, é difícil ser uma startup, uma empresa privada no Brasil, né, mas eu estou com um time que se agarra ao que é difícil. Obrigado. Só mostrar para vocês estão convidados a visitar o laboratório na Califórnia. Mostrar para vocês onde que é o laboratório. Diversas pessoas me perguntam se eu posso ir lá, tal. Pode, é só uma questão da gente coordenar os horários, né? Tem alguns brasileiros no meu time que podem fazer um tour com vocês. Fica em San Diego, né? E tem esse tipo de visão. E para o Rudimar que gosta de voar, né? Obrigado, gente. Nada mal. Bom, nesse momento será realizada a sessão de perguntas, então, ao professor Dr. Alisson Moatri. Então, nós convidamos para a mediação o professor Dr. Lucas de Oliveira. Teremos alguns minutos, então, para os questionamentos. Como fizemos na primeira sessão de perguntas, podem ser encaminhadas à equipe que está aqui no teatro. Alguma pergunta já disponível na organização?
Então, a gente abre com uma pergunta que para biólogo faz todo sentido, né? Que é, as pessoas com autismo seriam a evolução da espécie humana? Com certeza é evolução agindo na espécie humana, né? E é muito engraçado, né, de você pensar de como o autismo deve ter surgido. Ele se mantém como 1% da população, né? Apesar de ter variações, tem regiões que parecem ser mais frequentes do que outras, mas a gente sempre entende que o autismo teve sempre presente na população humana, né? E é a evolução brincando, né? Toda vez que você nasce, veja só, você é fruto de um espermatozoide e de um óvulo. A chance de você estar vivo aqui é quase que um milagre, né? Mais de 1 em 1 bilhão, né, de você estar aqui. E durante essa recombinação do genoma do pai e da mãe, acontecem coisas, né, que são as mutações aleatórias que contribuem para a sua própria personalidade, né, essas mutações somáticas. O autismo é fruto de uma dessas, é só que em vez de cair num gene que deixa você com a pele com uma cor diferente, ou com uma pinta na cabeça, deixa você com autismo, né? Então é onde caem essas mutações. Então é a evolução brincando com a gente. Eu gosto de pensar que o autismo ele está no borderline do gênio, né? E que em momentos, principalmente quando a humanidade sofre muito, num gargalo evolutivo, são esses indivíduos altamente criativos ou fora da caixa que acabam salvando a humanidade. Mas isso é uma teoria, né? Tem pessoas que acham que a persistência do autista é algo que é evolutivamente selecionado. Isso tem o lado positivo e o lado negativo, né? Uma vez um autista me escreveu falando, se não fosse um autista lá que ficasse tentando fazer a roda, né, a gente não teria evoluído, né? Mas ficar lá fazendo a roda persistentemente pode deixar você vulnerável a um animal selvagem, né? Então tem esses dois lados, né? Eu não gosto muito de romantizar o autismo. O autismo é um problema e afeta a vida de muitas pessoas, né? Mas tem o seu papel na evolução. E 3 perguntas aqui acabaram surgindo sobre o mesmo tema, né? O que os minicérebros estão indo fazer passear no espaço? E, na verdade, que modelos específicos vocês estão mandando? Se são alguns genes específicos? Como é que foi feito esse processo de seleção? Eu corri um pouco lá porque eu vi o tempo que estava acabando. A gente escolheu os genes que estão envolvidos com a remodelação da cromatina. Por que eles estão fazendo? Por que eles estão indo passear no espaço? O espaço tem uma coisa que a gente não acha em nenhum laboratório do mundo, que é a microgravidade, né? Só lá no espaço que as células ficam flutuando. A gente acha que essa microgravidade afeta como a estrutura do DNA se comporta. Qual que é a evidência para isso? Vocês já devem ter ouvido falar no experimento dos gêmeos da NASA. A NASA mandou um irmão para o espaço, o outro irmão ficou em terra. Quando esse irmão do espaço volta, ele tem uma série de alterações cognitivas, que no começo a gente acreditava que eram apenas passageiras, mas hoje em dia a gente sabe que elas se mantêm. Isso foi replicado em modelos animais também. Se manda camundongos para o espaço, quando eles voltam eles têm perda de memória, uma série de coisas que acontecem a nível celular no cérebro deles e não são reversíveis. Então a gente acha que a microgravidade permite, né, um estudo desses genes que controlam a cromatina, desses genes epigenéticos, de uma forma que a gente não consiga reproduzir aqui em Terra. Então é isso que eles estão fazendo no espaço. E Alisson, né, uma das perguntas aqui menciona células-tronco, medicina regenerativa, né? A gente teve toda uma grande expectativa com relação às células-tronco para consertar vários tipos de lesão, né? A pergunta é sobre se é viável algum uso de células-tronco para crianças com TEA, e eu complemento, né? Não só células-tronco, mas alguma intervenção como CRISPR, se tem alguma coisa, CRISPR é a técnica de manipulação genética mais contemporânea, né? Se tem alguma coisa nesse sentido de intervenção física no cérebro de alguém já diagnosticado com TEA. Sim, os dois modelos, a gente até usa os minicérebros para testar esses dois modelos, né? Então vou falar do primeiro, que é a medicina regenerativa, ou comumente chamado também de transplante celular. Existem alguns tipos de autismo onde o defeito está claramente nas células da glia. Isso também acontece com algumas síndromes neurológicas, por exemplo, a síndrome de Rett. As células da glia são aquelas células que dão suporte, que favorecem a formação das sinapses. E elas também têm alteração genética.
Em uma série de modelos pré-clínicos já foi mostrado que se você consegue corrigir as células da glia, você consegue corrigir o defeito do neurônio também. Então a ideia seria, poxa, e se eu transplantar as células da glia de um indivíduo normal no cérebro de um indivíduo autista, será que ela não conseguiria compensar por essas alterações, essas células da glia mutada? Então a gente está testando isso daí. Pode funcionar? Pode não funcionar. Por que pode não funcionar? Porque o ideal seria eliminar as células mutantes e colocar somente as células sem a mutação. A gente não sabe se isso vai acontecer, né? A outra coisa é que a gente não sabe se essas células da glia vão migrar por todo o cérebro. Pode ser que elas fiquem só no lugar do transplante. Então a gente tem esse medo, né? Mas acho que vale a pena tentar, e é isso que a gente está tentando também. Quanto à terapia genética, tanto a correção do gene da mutação usando a CRISPR, quanto a recolocação do gene correto, né, só colocando o gene inteiro de volta para a célula, são alternativas atraentes. A gente teve um avanço significativo nessa área, principalmente com distrofia, um tipo de distrofia muscular em crianças, em bebês que nascem com essa mutação, né? Foi um colega meu que participou dessa pesquisa. O que eles fizeram? Colocaram dentro de um vírus o gene correto, né? E esse gene foi inserido, foi injetado no líquido da medula espinhal e acabou infectando diversas células do sistema nervoso. Os resultados foram impressionantes. Foi uma única dose e os bebês que estavam prontos para morrer em 1 ou 2 anos estão indo para a escola hoje em dia. O custo dessa terapia é $1 milhão. Parece muito, né? Mas não é. Porque o custo do tratamento desses bebês estava sendo estimado entre 5 e 10 milhões de dólares. Então, quem está pagando essa terapia gênica sorrindo é o seguro de saúde. Então, pensar num custo alto não necessariamente tem lógica, né? Porque a gente tem que sempre pensar em todos os participantes da saúde, e o seguro de saúde tem muito a contribuir nisso daí, né? Então, eu acho que para algumas aplicações vai ser muito fácil. O grande problema da terapia gênica ou da edição de correção do DNA é que você faz isso usando vetores virais que conseguem se inserir dentro dessas células. Só que ninguém conseguiu fazer até hoje nos 80 bilhões de neurônios que a gente tem no cérebro humano. Então, a gente trabalha com a expectativa de que para corrigir o cérebro, você não precisa corrigir todo o cérebro. Se você corrigir de 1 a 5%, já vai ser suficiente para que o cérebro comece a funcionar. De repente, isso, junto com terapias, junto com um aprendizado mais constante, vai facilitar com que o autista saia do espectro. Então, essa é uma das opções. Então, não está descartado nenhuma dessas alternativas. E saindo um pouco do Alisson cientista e indo para o Alisson pai, né? Como pai de um autista, como é que foi o início, né? Como é que foi a experiência? O que vocês tentaram? Como é que vocês percebem a evolução do filho de vocês? Tá. Para quem não sabe, o Ivan chegou para mim já com 4, 5 aninhos, né? Ele já era autista quando ele chegou para mim. E eu me apaixonei por ele imediatamente, né? E até esquecia que ele era autista. Para mim, ele era o Ivan que tinha aquelas características. E foi um aprendizado. Eu nunca tinha sido pai de autista, né? E vejo isso, né, quem me ensinou muito foi a Andrea, né, de perceber. Aliás, toda essa parte de terapia, de tratamento, eu era muito focado na minha pesquisa. Eu não saía do laboratório, não tinha uma visão fora da pesquisa, né? Não frequentava uma associação de autismo, não tinha a menor ideia. Quem trouxe tudo isso foi a Andrea e o Ivan, que trouxe isso para a minha vida. Então, hoje eu interajo mais com as famílias, eu percebo mais quais são as necessidades e as dificuldades. O Ivan é um caso relativamente severo, se não um dos mais severos que eu já conheci. Ele é bem afetado, mas ele, além disso, ele tem epilepsia também, né? E a gente até faz 2 anos que a gente está batalhando com isso e não conseguimos ainda resolver, né, esses ataques epiléticos. Então é um desafio, né? Eu percebo que ele é um cara muito amoroso, muito afim de aprender bastante coisa,
tem muita coisa preservada no cérebro dele, porque ele é muito safado, né? Ele consegue enganar a gente e ter altas artimanhas para conseguir o que ele quer. Então isso para mim é inteligência preservada, ele está lá isso daí, né? Mas ele tem muita dificuldade de linguagem, né? Não verbal. Acho que a grande frustração vem da deficiência na comunicação, dele não conseguir se expressar, se comunicar. E é isso que a gente tem batalhado mais. A gente tentou, por exemplo, comunicação via PEX, iPad, nada disso funciona com ele. O que tem funcionado é um pouco de linguagem de sinais, né? Então a gente está indo por esse caminho. Mas acho que cada um aqui tem uma história diferente, cada autista é diferente, e a gente tem que ir sempre testando e ver o que funciona melhor para ele e ir se adaptando, né? Até o próprio ABA, né? Ele fez ABA desde que nasceu, né? O Ivan teve um diagnóstico precoce, desde cedo foi feito o método ABA com ele, né? E ele até hoje vai na escola. E quando ele está com a gente tenta fazer uma coisa diferente, tenta fazer uma coisa mais floor time, uma coisa mais de brincadeira, ou o que a gente chama de ABA on the go, né? A gente leva ele no mercado para ver se ele controla os impulsos, então a gente tenta ajudá-lo nesse aspecto. É difícil e é muito recompensador ao mesmo tempo. E, Alisson, como uma última pergunta, então, sobre esse evento anual que tu organiza, né, em que período do ano ele acontece, e se tem uma cidade fixa, se é cidades variadas, se tem alguma maneira de pais daqui terem acesso ou ao evento ou às produções que esse evento gere. Esse evento acontece todo ano em San Diego. É um evento aberto ao público, né, então ele é free. Você só tem que ir lá para participar do evento. Eu acho que a gente ainda não conseguiu uma forma de transmiti-lo ao vivo, mas é uma excelente ideia. E ele, obviamente, é tudo em inglês, né? Mas sempre em San Diego e é no prédio onde eu trabalho, naquele prédio que eu mostrei. Então, o local ajuda bastante. Temos o dia inteiro de não só de palestras, mas atividades também, né? Então, por exemplo, acho que esse ano a gente vai ter demonstração numa série de microscópios, de lupas, para o pessoal observar os diferentes estágios de minicérebros, né? A gente vai trazer as famílias para entender a ciência. É muito baseado no método científico, são pessoas que acreditam na ciência, né? Então a gente até discute coisas que não são científicas, a gente chama profissionais que têm outros métodos ou que acham que existem alguns outros métodos para a gente não desafiar, né? Mas ver se a gente não consegue um suporte científico. Então vou dar um exemplo. Não sei se vocês viram aquele filme, o Horse Boy, o Menino do Cavalo. Eu não sei qual seria o título em português, mas é um pai, né, que tentou uma série de terapias, estava frustradésimo, né, com essas terapias, não aguentava mais pagar, não estava adiantando, né, não estava dando para ele. Ele só percebia que o menino gostava de cavalo, tinha uma afeição por cavalos, gostava, era meio viciado nisso daí. E ele levou esse menino lá para esqueci o país que domesticou o cavalo. Enfim, ele fez uma viagem ultra complicada, num difícil acesso, né? E teve essa realização de colocar o menino no cavalo. Então a gente chamou ele. Então ele é um dos caras que criou esse método, ou um dos métodos de ecoterapia, que a gente sabe tem muito efeito em muito autista, mas não tem um embasamento científico. Pois bem, né, depois dessa conversa que a gente teve, né, a gente começou a formular um método científico para que ele consiga entender, né, como provar isso de uma forma científica, para que até o próprio seguro-saúde comece a aceitar como um método científico, né? Então, assim, eu não estou envolvido nisso, mas os cientistas estão trabalhando nesse movimento que o cavalo faz, que mexe, né, com alguns circuitos cerebrais que talvez deixem ou façam um release de alguns neurotransmissores que seja benéfico, que acalmem, que diminua a agressividade. Então tem uma série de coisas que vai ser monitorada, tanto no sangue quanto no cérebro desses autistas. Então a gente chama esse tipo de profissional para discutir. Esse ano vai ter um painel com a cannabis medicinal, né? A gente tem um ensaio clínico em andamento para fazer isso daí, mas tem uma série de outras evidências, né, para o autismo, mas a gente ainda não tem
ou pelo menos eu não vi, eu não conheço ainda uma base científica forte. Então a gente quer ver se dá apoio também, né, para ver se isso vai para frente ou não, né? Então é por aí, né? São neurocientistas mente aberta. Estamos dispostos a olhar para tudo e tentar oferecer ajuda com o método científico para provar ou desprovar se funciona e se for negativo, o porquê, será que dá para melhorar, será que tem alguma forma de fazer isso, né? E com a participação das famílias também, tem sempre o painel dos autistas. Obrigado, então, Alisson. A organização já sinalizou que a gente está chegando no nosso tempo, né? Agradeço a presença de todos, especialmente agradeço pelo privilégio da gente poder te ter aqui, né? Passo, então, devolvo a palavra para a nossa cerimônia. Bom, e nós agradecemos.